Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem um oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de você cuidar da sua saúde, fazer os seus exames de rotina, cuidar da prevenção, a Unimed possui planos de saúde e também possui a medicina ocupacional. Então é só entrar em contato pelo 3520, agendar um horário, conhecer os serviços da Unimed e fazer um plano de saúde para ter tranquilidade, principalmente nos momentos difíceis. E também o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. A alimentação é um pilar importantíssimo para que a gente tenha saúde. É necessário todos os dias que a gente se alimente de forma adequada, com frutas, verduras, proteínas. E o Master possui uma linha completa de alimentos aí para te dar saúde, te dar energia para enfrentar os desafios de todos os dias. Hoje aqui no nosso programa nós vamos falar de um problema que é muito comum entre as pessoas. Até um certo tempo nós falávamos que era uma doença de pessoas de idade. Hoje não. Hoje é uma doença de pessoas muito jovens, problemas na coluna. E para falar sobre este tema nós convidamos a equipe do Dr. Hérnia. Está aqui conosco a doutora Gisele Meneghetti, que vai nos falar sobre o trabalho que eles desenvolvem e de que forma eles podem te ajudar a se livrar daquelas dores tão indesejáveis e que surgem em momentos nada agradáveis. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer a disponibilidade desse espaço para a gente conversar sobre um tema que é tão importante e cada vez mais frequente, que são as dores nas costas. Então, agradeço a atenção e a disponibilidade desse espaço. Muito obrigada. Pois é, doutora. Qual é o trabalho que vocês realizam? Então, a Clínica Dr. Hérnia, ela é especializada no tratamento de coluna, sem medicação e sem cirurgia. Então, é um tratamento conservador que visa evitar a cirurgia. Nós trabalhamos com patologias da coluna. Então, pacientes que sentem dores nas costas, muitas vezes essas dores irradiadas, então uma dor que inicia no pescoço e percorre os braços, ou uma dor que inicia na coluna lombar e percorre as pernas. Então, essas dores nos membros que são provenientes de alterações na coluna, a gente consegue tratar por meio desse tratamento conservador, que não utiliza medicação, não utiliza cirurgia, são diversos tipos de tratamento, diversos protocolos, de acordo com a necessidade de cada paciente. Com essa vida moderna que a gente leva, a gente tem muito conforto. E esse conforto acaba gerando alguns desconfortos no nosso corpo. E eles começam lá na infância, quando a criança se joga de qualquer jeito no sofá. E os pais até tentam muitas vezes corrigir uma postura, mas quando vê, a criança já está lá esparramada. É aí que começam os problemas? Exatamente. Então, nós temos um público de diferentes faixas etárias. Nós temos desde pessoas mais idosas, que já têm um histórico de ter muitas vezes trabalhado na agricultura, erguido muito peso, ter erguido esse peso de forma incorreta, de uma forma que sobrecarregasse a coluna, não ter tido cuidado com a postura, não ter realizado atividade física ao longo da vida. Então, muitos pacientes nunca foram para uma academia, para um pilates, para uma hidroginástica, nunca realizaram uma caminhada, não tiveram esse cuidado com o corpo, com o organismo, com a musculatura.
Mas agora a gente observa um público mais jovem também, tanto de pessoas que estão nesse mercado de trabalho, que muitas vezes precisam ficar sentadas ou em pé por um período prolongado, realizando movimentos repetitivos, e até mesmo adolescentes, jovens que estão nas escolas sentados sem manter uma boa postura, então uma posição inadequada para a coluna. Chegam em casa, ficam no sofá assistindo TV, videogame, celular, que mantém aquela postura mais curvada, e isso, com o passar do tempo, vai gerando alterações na coluna, vai gerando sobrecarga. Então, atualmente, a gente vê que desde jovens, adolescentes, já estão apresentando alterações e já estão apresentando dores. Mas, claro, quanto antes a gente tratar, melhor, a gente não deixa esse problema se agravar. Às vezes a gente caminhando pela rua acaba observando algumas pessoas que caminham com o ombro jogado para frente. Isso força a coluna? Também, fica nessa postura mais curvada. Então, até aqui tem a representação da nossa coluna. Quando a gente fica nessa postura mais curvada, ocorre uma diminuição do espaço entre as vértebras. Isso, ao longo do tempo, vai gerar sobrecarga, vai gerar alterações na coluna que possivelmente vão causar dores. A academia é um excelente remédio para várias dores, porém é na academia que algumas lesões acontecem. Por quê? Muitas vezes acontecem pela falta de acompanhamento. Então, o aluno, o paciente, está lá realizando exercícios e não tem o acompanhamento adequado. Então, vai realizar um agachamento e não tem o cuidado em manter a curvatura da coluna. Então, acaba sobrecarregando. Ou outros exercícios, em geral, que o paciente realiza de uma forma não adequada e acaba gerando essa sobrecarga. A academia, com certeza, é um exercício de excelente qualidade, tem ótimos resultados, mas ela tem que ser feita com um profissional habilitado que possa acompanhar esse paciente, que possa dar todo o suporte, todas as orientações. Cada paciente é um paciente, cada caso é um caso. Então, tem pacientes que, além de problemas na coluna, tem outras alterações, tem problema no joelho, tem problema no quadril. Então, o treino, ele tem que ser traçado individualmente. Então, um treino específico para cada paciente, de acordo com as suas limitações. Por que a gente não consegue achar uma solução para essa dor da coluna que vem e volta? Muitas vezes ela dói mais aqui na cervical, às vezes ela dói mais na parte de baixo, e isso tudo desestabiliza o nosso dia a dia. Sim, com certeza. Tem diferença essa dor aqui em cima e a dor lá embaixo? O mecanismo da dor, ele é similar nas duas regiões. Então, olhando aqui para a nossa coluna, nós temos vértebras e o disco intervertebral. Entre uma vértebra e outra, nós temos esse disco, desde a coluna cervical até a coluna lombar. Esse disco, ele funciona como um amortecedor. Então, ele tem uma membrana externa, que ela é mais resistente, com fibras de maior resistência, mas por dentro ele é gelatinoso, ele tem um núcleo bem gelatinoso, composto principalmente por água. Isso confere a esse disco essa capacidade de amortecimento. Então, toda vez que a gente se movimenta, vai tendo esse movimento aqui na nossa coluna. E esse disco, ele vai suportando todo esse impacto. Existem atividades de maior impacto, atividades de menor impacto, mas esse disco, ele está preparado para suportar tudo isso. O que vai acontecendo com o processo natural de envelhecimento? Vai tendo um desgaste. Então, é natural que todos nós tenhamos um desgaste. Umas pessoas em maior intensidade, outras pessoas em menor intensidade. Umas pessoas vão sentir dor, outras pessoas podem não sentir dor, porque tem outros fatores que estão relacionados com esse processo degenerativo. Então, todos aqueles fatores que eu comentei anteriormente, de erguer peso, de trabalhar muito tempo na mesma posição, a má postura. Nós temos também a questão do sedentarismo, da não prática de atividade física, de excesso de peso. Então, excesso de peso também gera uma sobrecarga aqui na lombar. Questões genéticas, já se tem comprovado cientificamente que existe essa predisposição genética. Então, se você tem familiares, os pais, os avós, que têm problemas na coluna, que sentem dores na coluna, você tem uma maior suscetibilidade de ter também. Então, isso já é um sinal de alerta para você ter maiores cuidados. Em uma fase inicial desse processo degenerativo, o que a gente tem? Temos um desgaste da cartilagem aqui
entre os ossos, então acaba tendo esse atrito de um osso com outro, e tem também uma diminuição do espaço entre as vértebras. Esse disco aqui, ele perde altura, ele perde tamanho, e ele acaba ficando abaulado, ele fica achatado. Mas na nossa coluna nós temos outras estruturas. Então nós temos a medula e nós temos os nervos que saem da medula. No caso da coluna cervical, nós temos os nervos que vêm para os braços, e no caso da coluna lombar, nós temos os nervos que vão para as pernas. Em especial o conhecido nervo ciático, que percorre toda a parte de trás da perna. Então passa pelo glúteo, região posterior da coxa, panturrilha, até chegar lá na sola do pé. Que a gente escuta muitas as pessoas dizendo: hoje acordei com o meu ciático atacado. Tá incomodando, isso mesmo. Então, quando a gente diminui o espaço aqui entre as vértebras, também diminui o espaço para a saída desse nervo. Se eu tinha esse espaço entre as vértebras, eu tinha um bom espaço para a saída do nervo. Se eu diminuir, esse nervo ele fica apertado, ele fica comprimido. Em um segundo momento, o que vai acontecer? Esse disco ele está aqui tão apertado que aquela substância gelatinosa que está lá dentro, ela começa a querer sair, ela precisa ir para algum lugar porque ela está muito apertada. Então ela começa a forçar essas fibras mais resistentes que estão aqui por fora. E ocorre a protrusão, que é a fase inicial da hérnia. Então ocorre a formação dessa bolinha, desse extravasamento, que vem aqui em direção ao nervo. A hérnia, propriamente dita, é quando essa membrana externa ela se rompe completamente e esse disco, esse núcleo gelatinoso, ele fica exposto aqui fora. Então, esse núcleo ele pode se deslocar para a região direita, para a região esquerda ou até mesmo para a região medial, aqui em direção à medula. E dependendo de aonde que vai estar localizada essa protrusão, essa hérnia, o paciente vai ter uma diversidade de sintomas, que variam desde uma dor irradiada, então uma dor que percorre o braço ou percorre a perna, podendo estar acompanhada de formigamento, então aquela dormência nas mãos ou nos pés, fisgadas, então o paciente vai movimentar o pescoço, sente uma fisgada aqui no pescoço, aquela sensação de travamento. Na coluna lombar também, às vezes está caminhando, sente aquela fisgada, aquele falseio. E muitas vezes acontece o travamento mesmo, o paciente vai fazer determinado movimento, geralmente o movimento de curvar a coluna, então se abaixar para pegar alguma coisa e tem esse travamento. Então a musculatura ela trava naquela posição, muitas vezes o paciente precisa procurar atendimento médico de emergência para fazer medicação e assim aliviar a dor. Então o mecanismo tanto da cervical quanto da lombar, ele é bem similar, mas os sintomas eles vão variar de acordo com cada paciente, de acordo com a localização dessa hérnia, o tamanho da hérnia e todas as outras particularidades de cada paciente. Tem diferença o bico de papagaio com a hérnia? É a mesma coisa ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. O bico de papagaio, ele é um crescimento ósseo. Então, são pontinhas de osso que crescem nas extremidades. Isso é indicativo que a coluna está sobrecarregada, que ela está sofrendo esse processo degenerativo. Ter bico de papagaio não necessariamente está relacionado com a dor. Você pode fazer um exame agora e a gente identificar que você tem esse bico de papagaio, mas você não sente dor. Agora, quando tem hérnia e a hérnia está encostando aqui no nervo, está pressionando o nervo, você vai ter dores características dessa alteração na coluna. Aí não tem jeito não, tem que tratar. Tem que tratar. Que a dor não vai passar sozinha. Não, pode até passar, diminuir essa inflamação, mas se você forçar um pouquinho mais, você vai sentir. Então, até um certo momento, os medicamentos eles vão ter um excelente resultado, vai ter um alívio da dor, um alívio da inflamação, o paciente vai conseguindo conviver com essa dor fazendo uso do medicamento, mas chega um momento que o medicamento já começa a perder o efeito. Então, o paciente chega na clínica e diz: eu tomo remédio e não me passa dor.
O medicamento ele vai ser benéfico para aliviar a dor, para aliviar a inflamação, ele vai ser um ótimo aliado ao tratamento, mas sozinho o medicamento não vai resolver o problema. Esse é o diferencial da clínica Dr. Hérnia. Nós não utilizamos medicamento para o tratamento. Nós precisamos entender o que está acontecendo na coluna. Então, entender o que está gerando essa sobrecarga na coluna para, a partir disso, traçar qual o melhor tratamento para cada paciente e atuar localizado na coluna. Então, muitas vezes o paciente chega, ele não sente dores nas costas, mas sente uma dor na perna. É feita uma série de testes, é coletado toda a história do paciente. Muitas vezes o paciente já tem exames complementares, um raio-x, uma tomografia, uma ressonância. Outras vezes o paciente não tem, então nós solicitamos esse exame para complementar a avaliação e é identificado que sim, que o paciente tem alterações aqui na coluna. Então nós precisamos tratar a coluna, mesmo que o paciente não sinta dor, porque é ela que tem alterações que estão gerando a dor na perna. Outras vezes o paciente chega com dor na perna, é feita toda a avaliação e não se identifica alterações na coluna, mas se identifica que o paciente tem um desgaste no joelho, um desgaste no quadril, então essa dor na perna, ela não está sendo proveniente de alterações na coluna, são outras alterações que o paciente apresenta. Então esse paciente vai ser encaminhado para um outro profissional para que seja feito um tratamento específico para o problema do paciente. O nosso objetivo na clínica Dr. Hérnia é tratar a coluna e as dores que estão relacionadas a problemas na coluna. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Na dianteira da medicina diagnóstica, o Santa Mônica Imagem apresenta um novo marco, a chegada da ressonância magnética Lumina 3 Tesla com inteligência artificial. Agora, é fácil ter acesso à mesma tecnologia encontrada nos melhores hospitais do mundo, representando o cuidado de saúde mais avançado, personalizado e confiável para você e sua família. A sua jornada para um cuidado de saúde de classe mundial começa aqui no Santa Mônica Imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem um oferecimento da Santa Mônica Imagem. A Santa Mônica possui equipamentos de ponta para que você realize os seus exames com a maior clareza, a maior objetividade. Então, sempre que o seu médico solicitar, procure a Santa Mônica, faça os seus exames com o maior conforto e nos equipamentos mais sofisticados do Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos falando de um tema bastante importante que muitas vezes requer um exame mais específico que mostre realmente o nosso problema. Então, se você sentir algum desconforto na sua coluna, precisar fazer um exame mais específico, a Santa Mônica possui um aparelho de ressonância magnética com total clareza para te dar uma maior precisão na hora do seu resultado. Nós estamos aqui hoje com a equipe do Dr. Hérnia, a doutora Gisele Meneghetti, e a gente está falando aí dessa famigerada dor aí que tira o nosso sono muitas vezes, que é a dor nas costas. Que tipo de tratamento se faz para que o paciente não precise fazer uma cirurgia quando a dor está intensa, mas também não precise ficar refém de medicamento? Então, na clínica Dr. Hérnia, todos os nossos tratamentos são sem uso de medicação, sem cirurgia, sem nenhum procedimento invasivo. Nós temos 11 protocolos de tratamento. Cada protocolo, ele tem diferentes técnicas que vão de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, é de extrema importância que seja feita uma avaliação, para que a gente consiga coletar toda a história clínica deste paciente, realização dos testes, avaliação de exames complementares e, a partir disso, traçar qual o melhor tratamento, para a gente ver qual desses 11 protocolos de tratamento vai ser mais benéfico para determinado paciente. Então, os protocolos, eles incluem diferentes técnicas, mas em todos eles
tem uma série de orientações, então cuidados que são de extrema importância para o paciente seguir no seu dia a dia. Então, postura para ficar sentado, para dormir, para levantar, para se abaixar, para erguer um peso. Então, tudo isso a gente conversa com o paciente para que ele consiga se cuidar no seu dia a dia, para que ele consiga fazer suas atividades sem sobrecarregar sua coluna, sem sentir dores. E em todos esses protocolos de tratamento, tem o incentivo à prática de atividade física. Então, o movimento, ele é de extrema importância. Nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. Então, é muito importante que o paciente pratique uma atividade física. Pilates, academia, hidroginástica, caminhadas, então, de acordo com o gosto do paciente, vai sendo direcionado para o exercício físico. Falando de exercício físico, a gente salienta o Pilates. O Pilates, ele tem um resultado excelente em todos os pacientes, paciente com dor, paciente sem dor, mas em específico, pacientes com alterações na coluna, pacientes com dores na coluna, o Pilates, ele oferece um excelente resultado. Isso porque ele trabalha com a globalidade. Então, nós trabalhamos o corpo todo. Nós trabalhamos o movimento de todas as articulações, mobilidade, flexibilidade, fortalecimento. Então, muitas pessoas têm aquela imagem que Pilates é só alongamento. Não, Pilates tem muito exercício de força. E com o Pilates nós conseguimos trabalhar toda a musculatura profunda. Então, a nossa coluna, ela vai além dessas estruturas aqui. Ela tem muitos músculos, tanto aqui próximos às vértebras, quanto os músculos da região abdominal, da região glútea. Toda essa musculatura, ela é de extrema importância para oferecer um suporte, uma sustentação para essa coluna. Para a gente estar sentado nessa posição reta, mantendo esse alinhamento, eu preciso da força da musculatura. Para a gente praticar uma atividade física, para correr, para erguer um peso, nós precisamos que essa musculatura esteja forte, esteja preparada para não gerar uma sobrecarga nos discos e nas vértebras. Então, o Pilates, ele tem esse objetivo de fortalecer essa musculatura bem profunda, essa que está em contato com a coluna. Então, um fortalecimento de dentro para fora. Pensando nisso, a Clínica Doutora Hérnia, da unidade de Erechim, tem em anexo uma sala de Pilates. Então, nós conseguimos oferecer todo o suporte para o paciente. O paciente agenda a avaliação, é feita a avaliação, é determinado qual o melhor tratamento para esse paciente, é feito o tratamento, passado todas as orientações e o paciente já é direcionado para a prática da atividade física do Pilates na sala ao lado, em que a gente dá continuidade a esse trabalho. Então, nós conseguimos ter essa manutenção dos ganhos adquiridos com o tratamento. Então, nossos tratamentos, eles conseguem resolver o problema do paciente, melhorar a dor, melhorar a função, mas depois o paciente ele tem que seguir tanto com cuidado com a postura, quanto com essa parte de cuidado com a musculatura. Então, nós conseguimos já encaixar o paciente oferecendo um tratamento bem completo. Esse tratamento, ele tem um prazo de durabilidade que a pessoa tem que fazer, ou é um tratamento paliativo que ela vai ter que fazer a vida toda se quiser ter tranquilidade? Nós temos protocolos de tratamento, cada protocolo ele tem um tempo de duração. Então, alguns protocolos têm mais sessões, outros têm menos, de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, o paciente vai fazer esse tratamento e o ideal, o esperado, é que ele permaneça bem. Eventualmente, vão ter consultas de retorno para a gente ir acompanhando esse paciente. Se for necessário, depois de um tempo, realizar algum outro protocolo para ir tendo essa manutenção, a gente vai ajustando. Mas não é um tratamento que o paciente vai ficar refém, vai ficar preso para a vida toda. Não, o ideal é fazer esse tratamento para que o paciente tenha uma melhora e que depois, se cuidando, ele vai conseguir ter a manutenção desses ganhos. Fiquei com uma dúvida, você falou que na hérnia forma-se tipo uma bolsinha ali. Ela é molezinha, ela é dura? Sim. Por que não seria mais prático retirar ela para
descomprimir aquele local? Então, ela é uma substância gelatinosa, então ela tem essa consistência mais mole. Com os protocolos da Clínica Doutor Hérnia, nós conseguimos fazer essa bolinha desaparecer. Então, imagina que tem aqui essa bolinha. Nós vamos aplicar todas as técnicas de descompressão, de promover um afastamento das vértebras. Então, imagina que não tem a hérnia ainda, que tem esse abaulamento que diminuiu o espaço. Nós conseguimos afastar as vértebras por meio de diversas técnicas e de cuidados com a postura para ter um aumento desse espaço e gerar uma descompressão do nervo. Agora imagina que nós temos uma hérnia. Nós conseguimos fazer essa hérnia ser completamente reabsorvida ou então fazer com que pelo menos ela diminua significativamente de tamanho a ponto de que não comprima mais o nervo e consequentemente o paciente não vai mais ter dores. Existe o procedimento cirúrgico que faz a remoção dessa hérnia. Mas o nosso tratamento é justamente para evitar a cirurgia. Então, a gente consegue fazer esse tratamento sem o paciente precisar ser submetido a um procedimento cirúrgico. Claro que existem algumas situações que realmente o paciente precisa da cirurgia, por isso que é importante a gente fazer uma avaliação. Então, casos mais graves, que tenham alterações graves na coluna, o paciente está apresentando alguns sintomas mais severos, aí sim a gente precisa encaminhar para um neurologista, para um ortopedista, para que em conjunto a gente consiga determinar qual o melhor tratamento para aquele paciente. Existem pacientes sim que precisam de cirurgia, mas é uma minoria. Boa parte dos pacientes a gente consegue resolver com o tratamento conservador especializado para a coluna. A Clínica Doutor Hérnia, ela tem uma porcentagem de melhora de 95,7% dos casos. Então, praticamente 96% dos pacientes que realizam o tratamento conosco têm um excelente resultado. E isso eu estou falando de 170 clínicas que estão espalhadas pelo Brasil e milhares de pacientes que já foram atendidos. Então, a gente tem histórias de pacientes que chegaram de cadeira de rodas, de andador, de muleta, que não conseguiam sair da cama e finalizaram o tratamento caminhando, se sentindo super bem. Então, tem nas redes sociais também, quem tiver interesse em nos procurar nas redes sociais, Clínica Doutor Hérnia. Então, aparece o depoimento desses pacientes, aparece o paciente chegando na clínica e o paciente finalizando o tratamento. Então, uma diferença muito significativa, porque os pacientes que estão com esse quadro de dor, eles acabam tendo muita limitação nas suas atividades. Então, o paciente não consegue mais trabalhar, não consegue mais fazer suas atividades em casa, não consegue mais cuidar do filho, cuidar do neto, sair de casa e viajar e passear. Então, tem uma limitação na sua qualidade de vida. E nesse ponto, é importante também salientar as questões emocionais, porque é comprovado que o emocional está diretamente ligado com a dor. Então, o paciente se vê naquela situação, com muita dor, sem conseguir se movimentar direito, começa a ficar mais nervoso, mais ansioso, mais preocupado. Isso intensifica a dor e fica aquele ciclo que precisa ser rompido, porque senão a dor ela vai aumentar de intensidade e cada vez mais o paciente vai tendo prejuízo na sua qualidade de vida. Pois é, a pessoa realizou todo esse tratamento, fez todo esse cuidado, está se sentindo bem. Aqueles velhos hábitos de sentar errado no sofá, de dormir numa posição errada, também terão que ser revistos para que ele tenha essa qualidade. E mudança de hábito é uma coisa bastante difícil, principalmente quando a gente faz aquele movimento involuntário. Como é que se trabalha essa questão? É uma questão de autocorreção. Então, no primeiro dia de tratamento, a gente já passa essas orientações para que o paciente consiga ir se corrigindo durante o dia a dia. Muitas vezes vai acontecer esse movimento automático. Levantar, pegar um balde errado. Mas o paciente, isso. Então, o paciente, ele vai, a cada sessão a gente vai questionando, a gente vai enfatizando para que o paciente grave essas orientações. Quanto mais o paciente seguir, a todo instante ele ficar pensando
como que está a minha postura? Como que eu estou me abaixando para erguer esse peso? Quanto mais o paciente se corrigir, mais essas atividades vão se tornando automáticas. Então, o paciente vai sentar numa boa postura, vai erguer um peso da forma correta, sem nem precisar pensar. Tem muitos pacientes que eles já sabem como fazer o movimento, porque se eles fizerem errado, vai sentir dor. Então, eles já chegam na clínica me dizendo, não, eu faço isso porque eu sinto dor. Mas o que acontece? Durante o período que está com dor, às vezes se corrige, se policia, mas quando passou a dor, deixa de ter esses cuidados. Então, é isso que a gente enfatiza bastante para que o paciente permaneça com esses cuidados, pois nós precisamos manter esse espaço entre as vértebras, entre as articulações. Então, é de extrema importância que o paciente siga essas orientações no seu dia a dia. E aquele hábito que é muito comum e a gente vê até na rua, pessoas caminhando com o celular aqui, ó. Isso também é prejudicial? Prejudicial, principalmente se o paciente não tem uma boa estabilidade da musculatura. Então, se praticar atividade física, se tiver um bom controle da musculatura, ficar um curto período de tempo nessa posição não vai gerar dor. Agora, pacientes que não praticam atividade física, que não têm uma boa sustentação, às vezes pega o celular, os adolescentes com videogame, com jogos, acabam ficando ali no celular ou no computador por um longo período de tempo. Vai gerar uma sobrecarga. E não só da coluna cervical, mas os ombros começam a vir para frente, a coluna começa a ficar mais curvada, então ocorre essa sobrecarga em toda a coluna, em função da postura. Então, para se ter qualidade de vida, é necessário fazer algumas regrinhas e, se sentir dor, tratar já no início para evitar que isso se torne uma situação de um tratamento até às vezes muito longo e cansativo. Isso mesmo. Quanto antes a gente conseguir tratar, melhor. Mais fácil é o tratamento, melhor é a resposta. A gente evita que tenha uma complicação que necessite de um procedimento cirúrgico e a gente devolve a qualidade de vida para o paciente, né? É fundamental. Aonde vocês estão localizados? Nós estamos localizados na Avenida Comandante Kramer, ao lado da Brigada Militar, próximo ao Caridade, pertinho ali do Caridade, na mesma rua. Então, é de fácil localização. O paciente pode passar lá na clínica, pode entrar em contato pelas redes sociais, pode mandar uma mensagem por WhatsApp, pode ligar para tirar dúvidas, caso não tenha ficado bem entendido, tem alguma dúvida, a gente também vai estar esclarecendo e agendar uma avaliação para que a partir disso a gente consiga resolver o problema na coluna e fazer com que todo mundo consiga viver bem e livre das dores. Verdade, que é o fundamental, né? Porque viver com dor não é bom para ninguém. Gisele, eu quero te agradecer por ter vindo até a TV Erechim para a gente falar desse tema que é tão importante. Eu sei que é curto o nosso espaço, fica aberto para que você venha outras vezes aí, porque a coluna tem muito assunto para a gente falar. Tem, com certeza. E é sempre bom estar lembrando que a nossa coluna é o nosso eixo de sustentação, né? A gente depende dela para tudo, então tem que cuidar bem. Obrigada. Isso mesmo, eu que agradeço. E a todos vocês uma boa noite e uma boa semana. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar?
Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.